Olá pessoal, hoje vamos entrar na nossa aula 8, mais uma parte da entrega da produção e operações, que versa sobre gestão da capacidade física. Então, nesta aula nós vamos ver o que é gestão da capacidade, como demanda e capacidade são mensuradas, definição da capacidade básica da produção e como enfrentar divergências entre demanda e capacidade. Então, mais uma vez, a figurinha aqui para posicionar vocês do que nós vamos tratar. Então, novamente, nós estamos avançando para mais uma parte da entrega e nessa aula de hoje nós vamos ver a gestão da capacidade física e a sua importância para a gestão da produção e operações. Só uma informação importante, quando eu falo gestão da capacidade física, eu estou falando da minha capacidade de espaço físico, mas eu também estou falando de, quando eu falo de gestão da capacidade, eu estou falando de gestão também de estoque, tá? Estoque é uma capacidade física também. E outra capacidade física são das pessoas, tá? Então, assim, só para posicioná-los, o que seria o ideal? Novamente, remontando a nossa aula anterior, se uma pessoa é contratada para trabalhar 8 horas por dia, o ideal é que ela efetivamente trabalhe na sua capacidade física máxima, que seria 8 horas por dia. Mas nem sempre isso é possível, nós já vimos aqui anteriormente. Se eu tenho um espaço físico de 100 metros quadrados, por exemplo, o ideal é que eu utilize a minha capacidade física de 100 metros quadrados na plenitude, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas nem sempre isso também é possível e são essas questões que a gente vai ver nessa aula de gestão da capacidade física. Para introduzir este conteúdo, o que é gestão da capacidade? Primeiro conceito, então, o que é capacidade? Já falei para vocês no slide anterior que existem 3 tipos de capacidade. Capacidade dos meus colaboradores, capacidade de espaço físico e de estoque, tá? Também tem capacidade de utilização de máquinas e equipamentos, tá bom? Então, assim, e o conceito é este. Como eu disse anteriormente, capacidade é o máximo nível de atividade de valor agregado em determinado período de tempo que o processo pode realizar sob condições normais de operação, ou seja, tentar trabalhar na plenitude desde que não haja nenhum problema que eu tenha que parar o meu processo de produção e operações. Por exemplo, capacidade de pessoas, troca de turno, vai ter um gapzinho ali. Setup, depois procure esse conceito de setup. Setup é entre uma pessoa trocando de turno e a outra efetivamente assumindo. Numa máquina, por exemplo, um setup é entre a máquina sendo ligada e efetivamente ela operando, né? Por exemplo, o exemplo que eu gosto mais de dar de setup é de um ferro de passar roupa. Entre o momento que você coloca ele na tomada, liga, ele demora um tempo para esquentar, para efetivamente ele estar pronto para operar. Esse é o tempo de setup. Então, existem vários tempos que são gastos, chamados de tempos desnecessários, que eles existem e eu tenho que colocar na conta. Muitas vezes eles são evitáveis e muitas vezes eles são inevitáveis, tá? Então, por definição, os que são evitáveis eu tenho que tentar eliminá-los e os inevitáveis, como setup, por exemplo, eu tento mitigá-los. Só para vocês terem um exemplo, um outro exemplo de setup, entre você pegar o controle da televisão e ligar a televisão, vai ter um tempo, um espaço de tempo que é chamado de setup. Entre você clicando o botão do on e até efetivamente a televisão está pronta. O computador, a mesma coisa. Então, o que a tecnologia tem feito? Diminuir desse setup, porque é um tempo perdido, tá? Então, aí vem as restrições de capacidade. Duas perguntas. Por que muitas empresas ou setores operam abaixo de sua capacidade? E por que outros estão trabalhando na capacidade máxima? Então, respostas para a primeira. Então, muitas vezes as empresas trabalham com capacidade ociosa, ou seja, eu tenho mais capacidade,
tem mais colaboradores do que eu preciso, tem mais espaço físico do que eu preciso, tem mais estoque do que eu preciso. Então, sempre assim, tem vantagens e desvantagens, os trade-offs. As vantagens de trabalhar abaixo de sua capacidade. Quando houver uma demanda, um aumento repentino, eu estou pronto para responder essa demanda. Simples assim. Se houver um aumento da demanda, como eu tenho mais pessoas, pronto, eu já estou pronto para responder. Vai demandar mais de capacidade física? Pronto, eu já tenho 50% aqui ocioso justamente para isso. Tá? Eu preciso de estoque imediatamente. Se eu tenho capacidade ociosa de estoque, ou seja, estoque sobrando, pronto, eu já tenho pronto para entregar. E outras, porque outras estão trabalhando na capacidade máxima, ou seja, na plenitude. Eu vendo 100 e eu tenho sempre 100. Isso é para eu conseguir reduzir os meus custos. Quando eu trabalho na plenitude da capacidade, a grande vantagem é que os custos diminuem. Qual é o problema disso? Você perde flexibilidade. Ou seja, se a demanda aumentar, eu não vou estar pronto para responder essa demanda. Que está acontecendo atualmente, né, com a pandemia, né? O que aconteceu? As coisas começaram a voltar ao normal. Hoje, de novo, já acabou isso, mas aí houve uma demanda muito grande, por exemplo, por carro. Como elas estão trabalhando na segunda opção, capacidade máxima, estão pedindo hoje 4 até 5 meses para entregar o carro. Se trabalhasse com a primeira opção, eles teriam toda a capacidade e o estoque, inclusive, à disposição, e isso seria, inclusive, um diferencial competitivo. Qual dos dois é melhor? Não existe opinião sobre isso. Vai depender de cada setor e de cada situação. Então, isso leva, tudo que eu expliquei até agora, leva a descrever essa primeira frase, que é fundamental em gestão da capacidade, que é um equilíbrio adequado entre capacidade e demanda pode gerar altos lucros e clientes satisfeitos, enquanto o equilíbrio errado pode ser potencialmente desastroso. Ou seja, a segunda frase, né? A essência da tarefa de gestão da capacidade é conciliar a existência de capacidade com o nível de demanda que deve ser satisfeita. Então, de novo, fazendo um review da nossa aula anterior. Neste caso aqui, qual que é a função principal de gestão da capacidade? Conciliar o que eu tenho de capacidade com a minha demanda. Ou seja, se sobrar, vai ser custo para mim, se faltar, vai ser custo. O ideal é trabalhar com o esquema de just-in-time, que é justamente você tentar equilibrar demanda e capacidade perfeito. Isso vai existir? Existe um just-in-time perfeito? Não, isto é uma utopia. As empresas buscam o máximo possível de um just-in-time. Né? Sempre que precisa, eu tenho. Nada mais, nada menos. Essa é a filosofia do just-in-time. E aí a gente vai ver mais especificamente nos próximos slides. Eu já deixo aqui para vocês lerem essa operação na prática, crise da capacidade em Heathrow, que mostra especificamente a importância que é de vocês gerenciarem a capacidade física de uma operação. Façam a leitura, por gentileza, na indicação do livro, lá no link da nossa aula 6. Então, esse slide ele explica com detalhes, né, o que é gestão da capacidade, principalmente quais são os objetivos da gestão da capacidade. Então, todos esses vão partir do pressuposto do equilíbrio entre capacidade e demanda. O que eu chamo de equilíbrio entre capacidade e demanda? Se eu tenho, por exemplo, uma demanda de 100 e eu tenho uma capacidade de 100, então disse que a minha gestão da capacidade está equilibrada. Então, quando essa capacidade está equilibrada, como que isso impacta esses objetivos de desempenho aí na sequência? Então, primeiro, os custos afetados pelo equilíbrio entre capacidade e demanda. Ou seja, se eu tenho uma demanda de 100 e uma capacidade de 100, a tendência é que os meus custos reduzam, porque não vai ter gente ocioso, não vai ter máquina ociosa, não vai ter espaço físico ocioso. Então, os meus custos diminuem. O que acontece com as receitas? Afetadas pelo equilíbrio entre capacidade e demanda, mas de modo oposto. Se eu estou perfeitamente equilibrado, o que acontece? A minha receita pode diminuir se houver um aumento da demanda. Houve uma demanda, no exemplo anterior,
era de 100 e a minha capacidade de 100, mas a demanda subiu vertiginosamente para 150. Eu vou ter capacidade física para atender os 150? Não. O que acontece? As minhas receitas tendem a diminuir. Tá? Claro que se eu tiver flexibilidade, já estiver preparado para a contratação de um espaço físico no futuro ou para a contratação de pessoas para responder essa demanda, é uma forma de paliativa de você responder a demanda de forma flexível. Vamos ver isso, inclusive, no final dessa aula. Mas afeta as receitas. Afeta o capital de giro, né? Então, o estoque, como eu disse, é uma capacidade. Acumular estoque de produtos acabados antecipadamente a demanda. Ou seja, eu vou trabalhar com mais capacidade do que a minha demanda. Eu vou ter mais estoque do que eu tenho previsão de demanda. Afeta o meu capital de giro. Por quê? Porque as empresas compram estoque, deveriam pelo menos comprar estoque excedente usando o seu capital de giro. A gente sabe que não é essa a realidade muitas vezes. As empresas pegam dinheiro emprestado ou fazem de outra forma. Mas o ideal é usar o seu capital de giro para comprar mais estoque quando ela resolve antecipar a demanda e gerar um estoque superior à minha demanda. Qual a grande vantagem nisso? Se a demanda aumentar, eu tenho estoque de pronta entrega, o cliente não vai ficar esperando e isso, inclusive, impacta a minha rapidez. A qualidade. Isso é o mais simples de todo. Contratar, por exemplo, funcionários temporários. Se eu resolvo contratar funcionário temporariamente, a minha qualidade tende a diminuir. Por quê? Funcionários temporários significa dizer que ele vai ficar ali por um curto período de tempo e vai sair. Então, primeiro, ele não vai estar motivado na plenitude para produzir e segundo, ele não tem conhecimento como um outro funcionário de 2, 3, 5 anos que está na empresa. Então, a qualidade da produção do produto ou serviço com esse funcionário temporário tende a diminuir. Há casos excepcionais? Há casos excepcionais, mas de forma geral tende a diminuir. A rapidez, já disse um pouquinho, pode ser aumentada pelo acúmulo de estoque, já respondi. Né? Então, se eu tenho estoque excedente, eu entrego o produto imediatamente, a minha rapidez ou velocidade aumenta. E a minha confiabilidade também será afetada pela proximidade dos níveis de demanda em relação à capacidade. Então, aqui tem um pegazinho. Isso cai, inclusive, muito em concurso. Tomem cuidado para quem for fazer concurso da área. Quando eu tenho um perfeito equilíbrio entre capacidade e demanda, a minha confiabilidade, a confiabilidade da minha empresa frente aos meus consumidores tende a diminuir. Por quê? Se eu tenho plenitude, demanda e capacidade, e os meus consumidores sabem que eu estou trabalhando na minha capacidade máxima, se qualquer consumidor aumentar a sua demanda, ou seja, eu estava acostumado a comprar 10, mas esse mês, excepcionalmente, eu vou ter que comprar 100. Aquela empresa, eles sabendo que aquela empresa já está na sua capacidade máxima, ela não vai conseguir te entregar os 100. Ela estava conseguindo entregar somente 10. Então, isso vai influenciar diretamente a confiabilidade da empresa. E também, que eu disse na primeira lá de cima, e fazendo alusão para essa agora, vai influenciar a flexibilidade. Se a demanda e a capacidade estiverem perfeitamente equilibradas, a operação não será capaz de responder a qualquer aumento inesperado da demanda. Isso já ficou claro no que eu disse anteriormente. Então, resumidamente, o processo de gestão da capacidade é esse. Primeira coisa, medir os níveis agregados de demanda e capacidade, quanto que eu vendo, quanto que eu tenho. Compreender as mudanças na demanda e na capacidade, né? A demanda está aumentando, está diminuindo, a minha capacidade tem potencial de aumentar ou diminuir se acontecer qualquer coisa. Feito isso, determine o nível básico de capacidade da operação, identifique e selecione métodos para lidar com divergências entre demanda e capacidade, nós vamos ver alguns métodos na sequência, e por final, compreender as consequências de diferentes decisões de capacidade, aí a parte do controle. Se alguma coisa não saiu conforme o planejado, o que eu faço? Já vimos na aula anterior, entro com a parte de controle, de correção e de ajuste. Então, pessoal, é isso. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.